Na última semana, o IBGE divulgou o IPCA de setembro, cuja variação foi de 0,44. O valor veio abaixo da expectativa do mercado, que era de 0,46. Lembrando que o IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é uma prévia da inflação oficial. Sim. O IFIX, o IFIX é um consolidado de fundos de renda, de fundos imobiliários, tá? E o Ibovespa rentabilizaram menos 1,82 o IFIX e menos 1,37 o Ibovespa. O Ibovespa teve uma semana muito ruim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, muito por conta das informações que saíram no mercado aí, né, principalmente pelo governo. O fundo de shoppings é uma informação, é um fato relevante, né? O da XPE7, que é o XPML, para quem investe em fundos imobiliários, é uma informação interessante, assinou um memorando de entendimento com a Multiplan, visando a aquisição de 25% do Jundiaí Shopping, ao valor de R$251 milhões. Para quem investe em fundos imobiliários, é interessante essa informação. Sim, provavelmente vai render alguma coisinha a mais para quem tem o XPML, que eu tenho, inclusive. Saiu também uma informação sobre aqueles shopping jardins que tem espalhado por São Paulo também. Entrou na rota de ser vendido e um desses fundos resolveu comprar. Eu trouxe essa informação que eu achei interessante, não é só por conta de ser fundo imobiliário, mas porque foi uma informação que nós passamos aqui em alguns dos nossos episódios, que é o WeWork, que é aqueles escritórios virtuais, né, os mais famosos que já teve no mundo, que começou a decretar falência aqui no Brasil também, né? O Vino 11, que é o fundo imobiliário, que é o da 20 Partners, confirmou a saída da WeWork do imóvel da Oscar Freire 585, após caso de atraso de aluguéis. A empresa tem até o dia 31 de outubro de 2024 para desocupar o imóvel. Ixi. O WeWork está passando por sérios problemas, né? Desde que tem um seriado, né, no Netflix que mostra o declínio da WeWork. Já foi o maior cowork do mundo, né? E depois dos escândalos excêntricos do antigo CEO e inventor do WeWork, ela começou em declínio muito grande. Já era. Os principais instituições financeiras dos Estados Unidos, como a BlackRock, a Wells Fargo e a JP Morgan, divulgaram na sexta-feira seus balanços financeiros referentes ao terceiro trimestre de 2024. Os relatórios apresentam lucros robustos, apesar das pressões econômicas globais e da flutuação das taxas de juros dos Estados Unidos. A BlackRock, eu vou falar de novo sobre ela, para quem não sabe, a maior empresa de ativos do mundo. Registrou um lucro líquido de apenas 2%, mas a receita disparou 15%. Uau. Ela reportou um lucro líquido de 1,63 bilhões de dólares, o que representa um aumento de aproximadamente 2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a empresa registrou um lucro de 1,6 bilhão de dólares. O lucro por ação foi de R$ 10,90, enquanto o lucro ajustado por ação ficou em 11,46 dólares. Isso aqui é interessante porque nosso amigo Brandão, né, investe em ETFs. Inclusive, vamos chamar vocês de novo ano que vem. Vou falar um pouquinho mais sobre os ETFs aqui. Eles têm muitos ETFs, né? Previam 10,40 por ação, que os especialistas estavam prevendo isso. A Wells Fargo, que é um banco, né, por sua vez, divulgou um lucro líquido de 5,1 bilhões de dólares, o que representa uma queda de 11% em relação ao período anterior, quando o banco registrou um lucro de 5,74. Essa queda de lucro reflete a diminuição na receita de empréstimos, em grande parte devido à queda da taxa de juros. Curioso, né? A queda da taxa de juros diminuiu os empréstimos, quando na realidade é o aumento da taxa de juros que aumenta os empréstimos. Depois a gente tem que entrar melhor nesse detalhe nesse aí. assunto aí. Outras informações também, né? Os serviços recuaram, o setor de serviços registrou um recuo de 0,4% em agosto, isso aqui no Brasil, tá? Sim. Ante a alta de 1,2% em julho e a expectativa de ganho de 0,1%. Com isso, o setor interrompeu 2 meses consecutivos de crescimento, informou o IBGE. Estranho. Eu vou falar de novo, vou trazer aqui... não é estranho não, né? A gente está anunciando por que a inflação tem aumentado e por que a gente falo estranho porque a coisa estava só, né? Crescendo. Mas lembra que eu falei para você por que estava crescendo? Por que estava crescendo? Você lembra? Vamos ver se o TDAH vai trabalhar você de novo. Não, estava crescendo por conta do governo tá injetando dinheiro na economia, só que a produtividade não estava acompanhando. Então, pronto. Tá aí, o resultado começou a mostrar
os resultados negativos com relação a isso. Isso é só o primeiro passo do declínio total. Você é o cavaleiro do apocalipse. Não, só preparo vocês para o pior. Bem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou sua intenção de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000, destacando que a medida deve ser equilibrada pela taxação dos mais ricos. Ele tem falado isso, falou isso durante a semana passada várias vezes, inclusive o Fernando Tachad também falou sobre isso. Ele foi até vaiado aqui no Rio de Janeiro, né? Veio participar de um evento aqui. Assim, não estou dizendo que... Eu acho que, inclusive, é corretíssimo tudo isso, tá? Primeiro, eu acho que é uma posição acertada, deixar quem menos precisa pagar em imposto de renda é esse pessoal da faixa dos 5 mil. Com certeza. E se não for feito nada, quem recebe até 2 salários esse ano a partir do ano que vem, começar a pagar. Só que aí é uma parcela significativa. A gente está falando de uma redução de uns 60 bilhões de reais no imposto de renda. Alguém vai ter que pagar isso. Quem paga? Quem vai pagar a diferença? Então, supostamente, quem vai pagar a diferença são os milionários, que a gente vai falar mais para frente. O que é correto também, na nossa opinião, na minha opinião, melhor dizendo, e a opinião também de muita gente que tem dinheiro, acha que é correto. Essa é uma melhor forma de redistribuir a renda. O grande problema é que quem tem muito dinheiro também tem muito conhecimento. E se de alguma forma isso de fato aumentar, se de alguma forma isso de fato atrapalhar ou dificultar a vida desses milionários, o conhecimento que eles têm vão jogar para fora. Vão tirar o dinheiro do Brasil. Eles vão tirar o dinheiro do Brasil, vão investir lá fora e aí... Para quem é milionário, quem ganha, como eles estão botando aqui, 1 milhão por ano, esse cara tem conhecimento, ele já tem investimento lá fora, tem os ETFs aí que o Brandão fala. Então é o que vai fazer, ele vai jogar lá fora e a gente, de um jeito ou de outro, não vai ver o dinheiro. Isso é um efeito cascata aí que eu já até comentei na semana passada também. Para finalizar, finalmente o Elon Musk revelou, né, depois de alguns anos, os carros autônomos e o robô babá. Conforme prometido, Elon Musk ele prometeu isso lá em 2020. E no evento que ele fez agora, o We Robot, realizado em Burbank, nos Estados Unidos, na quinta-feira passada, trouxe também outras novidades. O curioso é que ele usou o mesmo nome do filme. E se você botar a semelhança entre o filme e ele, os robôs e o carro, é muito grande. É muito grande. Ele parece que ele se inspirou em filmes e seriados para ser o que é. E a gente também deixamos aqui uma notícia especial, né, para falar sobre ele também, que ele também mudou o mundo dos foguetes. Vamos falar isso no finalzinho. A notícia especial de hoje. Eu cansei de postar isso no meu final de semana, eu adorei. E agora, terça-feira? Terça-feira, uma noticiazinha de Brasil, né, Aline? Isso aí. As geladeiras das clínicas de fertilização nunca estiveram tão cheias no nosso país. De 2020 para 2023, dobrou quase 100% a quantidade de óvulos e embriões congelados. Atualmente, fala-se que tem populações de cidades inteiras. Tudo congelado. Tudo congelado. Eita. E esse aumento foi, principalmente com as mulheres de 30 a 35 anos. O que está por trás disso, na verdade, desses números? A gente tem aqui a tecnologia avançando e o valor da fertilização, do congelamento de óvulos caindo. Então, com o valor mais em conta, as mulheres, principalmente, os casais aí, por uma decisão, estão congelando os óvulos e os embriões para poderem ou decidirem realmente, de fato, se querem ou não uma criança, ou esperar ainda um momento mais avançado. Ou colonizar Marte. Pode ser também. A gente está falando de um número aí que é maior que muitas cidades, brasileiras. Sim, nós temos 780 mil óvulos e embriões congelados nesse período de 2020. 780 mil óvulos, de 2020 para 2023. O Brasil tem 40 anos já que o Brasil trabalha com fertilização em laboratório, mas agora parece que realmente esse procedimento
popularizou, né? Você tem 180 clínicas de reprodução assistida no Brasil, sendo 11 delas públicas, principalmente para atender mulheres com câncer, que retiram o óvulo, né, antes do tratamento, para depois, já saudáveis, poderem fertilizar e terem os filhinhos. E ali, né, um mercado extremamente aquecido, né? A gente está falando aí, só no Brasil movimenta cerca de 2,7 bilhões por ano e custa aproximadamente R$10 mil, que tem crescido aí por volta de 5% em volume anualmente. Isso aí. Antigamente era muito mais caro o tratamento, né? Famílias às vezes dispendiam de muito vendia recurso até casa, carro para poder fazer esse processo de fertilização in vitro. Sem garantia e sem segurança, né? Muita gente fazia, perdia a primeira, perdia a segunda, perdia a terceira. Eu conheço muitas histórias assim. Gente que tentou umas 2, 3 vezes e veio no natural. Verdade, conheço um caso. Eu acho que essa tecnologia ajuda muita gente que precisa, né? Principalmente no caso de tratamentos. Agora, realmente para mulheres saudáveis, que dentro de um relacionamento estável, aí eu acho que a gente tem que considerar também, porque a gente sabe que para a mulher o relógio biológico é diferente, né? Eu fico lembrando da Karina Peloy, que é a mulher do Wendel Carvalho. Hoje eles estão multimilionários. Ela trabalha com saúde, com nutrição. Com 47 anos, ela decidiu que ia inseminar e ela começou a produzir os óvulos, né? E os óvulos não atingiam a qualidade para poder fazer a inseminação. Ela falou que fez vários ciclos de hormônio, até que os exames dela começaram a desregular muito. O médico falou assim, para. E aí, na cabeça dela, ela treinada para não parar, né? Treinada para não desistir. E ela, como assim, para? Ele falou assim, seus exames estão ficando... Você começou a prejudicar a sua saúde. E né, eu aconselho você a não prosseguir. E ela falou que foi um choque para ela, muito, muito forte, muito grande, porque naqueles exames, né, idade biológica dela, ela é mais jovem, porque ela tem muito cuidado com a saúde. Sim. Então, assim, a gente tem que entender que se existe uma natureza humana, né, um período de fertilidade aí para a mulher, que a gente tem que entender que, se você assim acredita, Deus ele é perfeito, né? Sim. Então, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso para isso, mas que eu acho que é super legal para quem precisa desse recurso. Agora, para quem está saudável, eu acho que tem que ponderar aí essas escolhas. Mas será que, Aline, será não, né? A gente sabe que isso tem um motivo por trás, né? Primeiro é o empoderamento feminino, o trabalho, né? O foco da mulher hoje em trabalhar, tanto é que as mulheres estão cada vez mais independentes, individuais, morando sozinhas, sem família, sem homem. E muitas das vezes elas pensam nisso, botam o trabalho em primeiro lugar, a carreira em primeiro lugar, vai lá, congela o óvulo, e aí quando tiver uma estabilidade financeira de trabalho, aí descongela aquele óvulo e procura alguém para fertilizar esse óvulo. E isso se deve ao feminismo, ao empoderamento. Exatamente. Acho que muito é por esse motivo que está crescendo bastante. Você discorda disso ou não? Eu não gosto de usar essas palavras, né? Feminismo, empoderamento, como algo, se fosse pejorativo, empoderamento, depende do viés que você quer dar essa palavra, né? Pode, no meu posicionamento, no meu critério, pode ser, empoderamento é algo bom, positivo. Geralmente é. Ou não, depende do peso que você quer dar à palavra. Mas eu acredito sim que é por uma questão cultural mesmo do que a gente está vivendo, dessa crise humanitária que a gente está vivendo, de tudo, de identidade, de valores, né? Sem uma palavra que rotula, na minha opinião, tá? Sim. É uma crise que, para mim, é a mesma que está levando famílias pessoas ao burnout, crianças à depressão, adultos aí com uma falta de identidade, um vazio existencial. Então, para mim, está na mesma... TDAH. Diagnóstico de TDAH. Para mim, está na mesma vibe. Mas é preocupante, é um dado, eu acho que importante, não só estatisticamente, ele demonstra um comportamento. E eu acho que é isso que a gente tem que observar, né? O que está por trás desse comportamento aí.
Tivemos umas curtinhas de negócios também nesse dia, né? No varejo, a perua da Hyundai, o Creta, liderou as vendas no mês de setembro e é o carro mais vendido do país. Uau, Hyundai Creta. A Fiat liderou entre as marcas, foram mais de 222 mil carros vendidos no último mês. Na indústria, vivendo um grande momento, o setor industrial brasileiro viu um salto de 82,5% no número de empregos entre janeiro e agosto. Em comparação ao mesmo período de 2023, 7 a cada 10 foram ocupadas por jovens de Z, 18 a 29 anos. E a geração Z aí ocupando as vagas, né? Mas é o natural, né? Que essa geração ocupe essas vagas agora. O problema é que é justamente a dificuldade que essas empresas estão tendo de receber essa geração Z. E também aí que a gente vai começar a notar esse aumento de turnover das empresas, né? Porque é uma geração que não tem apego ao trabalho, né? Vitor, semana passada, até o motivo da minha ausência, eu estava fazendo um curso e aí tive contato com uma informação que eu ainda não tinha pensado. A gente está sabendo que muitos brasileiros estão fora do mercado de trabalho por conta da política assistencialista, mas desde a pandemia, as pessoas se acostumaram a viver sem um trabalho. Entendam, eu sempre trabalhei para empresários. E aí, na pandemia, quando eu saio do trabalho e me reestruturo profissionalmente, eu começo a empreender. Então, pessoas contínuas, às vezes um pouco mais, ou comercial, ou de negócios, começaram a ganhar seu ganha-pão de outras formas fora do mercado de trabalho convencional, vamos dizer, aí, da CLT. Começaram a empreender. E eu não tinha, assim, esse dado para mim não era claro. E eu falei, não é que é verdade? E eu imagino que assim como eu, né, que eu trago essa questão pessoal, outras pessoas também começaram a empreender seus próprios negócios e saíram do mercado. Interessante isso, né? A gente tem comentado alguma coisa sobre isso nos últimos podcasts que a gente falou aqui. Sim. Que esse, inclusive, foi um dos temas centrais quando o Macondo esteve aqui, né? Que é justamente esse apagão de mão de obra que a gente vai ter. Porque tem muita gente saindo por causa do assistencialismo, tem muita gente empreendendo também. Sim. E tem pouquíssima gente qualificada parada. Sim, exato. Verdade. Então, as empresas não terão mão de obra para tocar seus projetos. E esse é um dos motivos que a gente também vai ver o PIB caindo aí e vários problemas que isso vai causar. E um gap aí educacional, né? Que é uma das coisas que a gente falou quando o William teve aí também. Isso aí. O Brasil está muito ultrapassado na questão da educação. Mas, enfim, para finalizar, no agronegócio, o Brasil empregou 28,6 milhões de pessoas entre abril e junho desse ano, um recorde para a série histórica que é medida desde 2012. O número representa quase 30% da nossa força ocupada. Aí que está uma questão. A gente tem número de empregados e número de pessoas ocupadas. Aí, quando a gente fala número de pessoas ocupadas, a gente está falando também dos empreendedores, microempreendedores. Pessoas que têm uma ocupação, né? Algum tipo de ocupação. E esse número também exclui aquelas pessoas que não procuram. Tá? Esse número que a gente fala, quando a gente fala de desemprego, a gente só é medido aquelas pessoas que procuram. Acho que não procuram, não entra no índice, no indicador, tá? Isso é uma outra questão interessante quando você ouvir esses indicadores. Ou seja, esse número é maior, né? De desocupados é bem maior. Bem maior. Na quarta-feira teve mais uma noticiazinha de Brasil. Eita, e o Pix fazendo diferença aí na reeleição dos prefeitos de novo, hein? Né? Era de se esperar, né? A gente até trouxe a notícia sobre algumas cidades recebendo bastante verba. Exatamente. De cofre cheio fica mais fácil, né? As eleições do último domingo agora mostraram que as cidades que mais receberam recursos pelas emendas Pix foram justamente as que tiveram as maiores taxas de reeleição. Entre os municípios estão no topo da lista de recebimento de recursos públicos, 9 em cada 10 prefeitos desses conseguiram se reeleger ou eleger quem apoiaram na disputa. Isso sem contar os que foram para o segundo turno. Essa taxa ela bate o índice de pouco mais aí de 80% de reeleições, né? Que aconteceram no Brasil afora, o maior percentual nacional já registrado para uma eleição municipal. Agora, o que fez a diferença, Vitor? Fala para a gente aí.
São as famosas emendas PIX. É o orçamento secreto que foi tanto debatido. A gente já trouxe a notícia também, né, que houve até uma reunião entre Congresso, STF e Ministério para tratar sobre as emendas PIX, onde ficou decidido, por exemplo, que agora tem que ser definido o destino do valor, porque antigamente você só pedia o dinheiro e mandava para lá e ninguém falava para que ia ser usado. Então, esse dinheiro faz toda a diferença, principalmente para uma cidade pequena. Para você ter uma ideia, Carapicuíba, que fica perto de São Paulo, né, é a cidade que mais recebeu dinheiro. 150 milhões de reais. Coincidência ou não, o candidato governista se elegeu com mais de 80% dos votos. Aí fica fácil. Já a capital que teve o prefeito eleito com maior porcentagem de votos foi Macapá, com 85%. Achei que você ia falar foi Macaé. Quase, foi 80 e pouco também. Na verdade, ele foi, entre os prefeitos, foi o que teve um dos percentuais maiores, assim como Magé também, que todos estão na base do governo. Mas entre as capitais, foi Macapá, com 85%, que é o segundo município da lista que mais recebeu emendas PIX. Ai, ai. Quinta-feira, uma noticiazinha de mundo. Vamos falar da febre dos remédios para a obesidade, quanto que está custando para os americanos. E nos Estados Unidos tem muita gente obesa, né? Eu li aqui que 40% da população adulta está na faixa de obesidade. Nós nem estamos falando de sobrepeso. Nem é sobrepeso, não, é obesidade. Nós estamos falando de Nem obesidade. Gordinho, nem sobrepeso, é obesidade. Obesidade mesmo. Pois é, mas já que a gente está falando dos números aqui, pela primeira vez na história não, né? Pela primeira vez nos últimos anos, a taxa parou de crescer. Vamos lá, vamos... Já é um bom sinal, né? Vamos por ordem aqui. Provavelmente por causa da... É por causa das medicações, né? O governo americano, ele desembolsa 35 bilhões de dólares, vai desembolsar nos próximos 9 anos para pagar medicamentos de emagrecimento no programa da saúde pública. Atualmente, a Medicare, que atende 50 milhões de americanos de mais de 65 anos, cobre esses remédios só para quem tem problemas de saúde associados, como risco de derrame e doenças do coração. Aí o Congresso, né, está fazendo o lobby, essa empresa de medicação, os fabricantes de medicamentos estão fazendo lobby junto ao Congresso para que eles aprovem esse tratamento, não só para quem tem o risco dessas doenças, mas para todo mundo até ali que precisa perder peso. Sim. Até para todo mundo que precisa perder peso. Mesmo porque a gente sabe que a questão do peso está associada à doença. Se você ainda não tem, brevemente você vai ter risco. Seja psicológico, já. De ter essas doenças, né? O custo disso seria de mais 1,6 bilhões para cobrir 300 mil pacientes no primeiro ano, com estimativa de subir para 7,1 bilhões de dólares ano até 2034 para atender mais 1,5 milhões de pessoas. Agora, imagina se essa moda pega e o Brasil deseja copiar isso daí. Rapaz... Mas de onde que ele vai tentar tirar para cobrir isso aqui? Jesus. De onde ele vai tirar? Vai tirar vai taxar de algum lugar. Vai tirar dos mendigos da rua, pessoal. Nesse boom de remédios como o Ozempic e o Wegovy, não sei falar, são remédios que, na verdade, surgiram para tratar diabetes, mas que vem movimentando muitos bilhões de dólares aí para tratar a obesidade. Então, pelo menos 15 milhões de americanos, o equivalente a 6% do país, já fez uso de algum tipo desse medicamento, e desses 7,5 milhões fazem uso todos os dias. Mas, né, depois de décadas de crescimento, a taxa de obesidade nos Estados Unidos parou de subir, marcando uma mudança de tendência inédita e certamente associado a esses medicamentos aí, como o Ozempic. É isso. O Brasil também, se fizer uma pesquisa aí, tá todo mundo usando. O Brasil também não está com a taxa de obesidade muito baixinha, não. Tomara que o governo não queira copiar isso e invente mais uma taxa para a gente pagar. Vai ser a taxa Ozempic. Mas os Estados Unidos sempre criando a tendência, né? Afinal de contas, essa questão dos junk foods começou lá. É uma cultura bem americana, né? Verdade. Inclusive, teve um caso agora na semana que 2 pesos, 2 medidas, né?
O Lula sacaneou o Flávio Dino porque ele é gordinho, e aí o Monark chamou ele de gordinho e recebeu uma ordem de prisão de 1 ano. Um pode chamar, outro não pode, né? Bom, tomara que essa moda não pegue. Não estou falando que deveria, eu acho que é útil, tudo é útil para ajudar na população. Estou falando que o Brasil não tem mais condições de ter mais uma taxa para cobrir algum benefício. Por favor. E a gente vê como que essa questão da educação também influencia, né? Muitas vezes você vê as pessoas mais humildes, que às vezes nem tem tanto acesso à comida, mas obesas, por uma questão educacional. Enfim, é crônico, né, gente? Essa questão da alimentação é complicada, bem complicada. Bom, sexta-feira, falar um pouquinho de negócio agora. A Zoom vai começar... Você, Aline, eu tenho certeza, você não gosta de reuniões chatas. Eu não. Vitor também não gosta, Tem não. Tem reuniões que podem ser... evitadas. Que podem ser, trocadas por um e-mail. Ou até um WhatsApp hoje em dia. Exatamente. E a Zoom quer poupar a gente daquelas reuniões chatas. Zoom, para quem não sabe, né, é um aplicativo para fazer reuniões virtuais, entre outras coisas, né? Assim como o Teams, assim como o Google Meet. Exatamente. E todo mundo, né? Tem uma, mas isso pode acabar. Todo mundo tem uma reunião, mas isso pode se resolver. A partir de agora, o Zoom vai permitir que os usuários criem avatares através de inteligência artificial para gravar e mandar mensagens curtinhas, né? Em reuniões das quais, de repente, você não queira participar, você ali não queira participar. Você vai lá, cria seu bonequinho lá e bota ele lá para... mentira. Ele vai falar por você, vai fazer a transcrição do que está conversando lá e depois vai te passar. Exatamente. É uma inteligência artificial. Na prática, como é que o robozinho vai funcionar? Primeiro você vai se gravar. Ok. Você vai falar algumas coisinhas, né, e tal. Para ele pegar seu tom de voz, o jeito de falar. E aí a inteligência artificial ela vai usar esse videozinho seu para gerar um avatar que se pareça e até soe como você, fale como você, se expresse como você. E a partir daí você vai poder escrever a mensagem que você quiser e o robozinho vai falar para você. Interessante. Mas você vai ter que estar acompanhando a reunião. Então, a tendência é que nem isso mais precise, porque certas coisas a própria inteligência artificial já vai ter... Ela já vai ter o entendimento e vai responder por você. E muitas das vezes você está numa reunião, infelizmente, tem muita gente que não sabe fazer reunião, a gente já falou isso aqui. Já. Está lá só por figura decorativa. Verdade. E essa iniciativa ela faz parte de um grande objetivo do CEO da Zoom, né, que é o Eric Yuan, que é ter o seu gêmeo digital, participando de reuniões nas quais ele não precisa estar, enquanto ele pode focar em outras atividades. Ou seja, isso aqui é basicamente para você ter produtividade naquelas atividades que realmente interessa que a pessoa esteja executando, né? E ainda assim, os avatares de inteligência artificial levantam uma certa preocupação, né, a respeito das deepfakes, né? São as fake news, né? Vamos dizer assim, não autorizadas. Deepfake, na verdade, eles pegam a sua imagem, fazem um avatar seu e diz que é você falando. Exatamente. Fizeram muito isso durante as eleições. Agora. E aí, de certa forma, podem hackear as empresas, né? Mas aí a presidente do produto, ela garante que essa tecnologia vai ser usada para evitar isso. Bem, vou falar de sábado logo, antes que termine aqui, senão você não vai ter tempo para poder falar. Na verdade, trouxe a informação sobre os novos impostos aconteceram durante a semana, e aí no sábado a gente fez um compilado, né? O pior rombo em mais de 20 anos e o plano de taxar e compensar. E que rombo é esse? As empresas estatais brasileiras acabaram de acumular o maior prejuízo em mais de 20 anos, somando mais de 7,2 bilhões de déficit de janeiro a agosto desse ano. Esse é o maior rombo já registrado na série histórica do Banco Central, que começou lá em 2002. Você é um dos culpados, hein, Rogério? Olha. De uma empresa pública-privada. Economia mista. De onde vem esse buraco? O valor é composto pela soma do que é gerado pelas estatais federais e estaduais, que registraram prejuízos de 3,3 bilhões de reais e 3,8 bilhões, respectivamente. O resultado desse ano vai em linha com o do ano passado, em que as estatais já haviam fechado com um rombo de 2 bilhões de reais. Outro resultado recorde dos últimos 8 anos. Mas por que isso importa para a gente? Bem, dinheiro não é subjetividade nesse contexto, né? A conta chega e quem tem que compensar esse resultado negativo é o governo federal, uma vez que ele é o dono das empresas e precisa
dessas empresas para alguns serviços continuarem. E ele faz isso através do Tesouro Nacional, entidade responsável por cobrir os prejuízos das empresas administradas pelo Estado. Então, tipo assim, você é um cheque em branco para a má administração que você fez. Então, se você tem uma empresa, imagina, olha que coisa maravilhosa você poderia. Imagina que você é dono de uma empresa e você pode fazer o que quiser com essa empresa. Pode dar o prejuízo que quiser. Gastar o que for e ficou faltando dinheiro para fechar o caixa. Aí chega, tem um banco com dinheiro praticamente infinito, vai lá e bota para poder você fechar as contas. Bem, Produz um dinheirinho. isso se quando não começar a produzir, aí vai ser o caos total. Aí é o caos total, Aline. A gente está quase caminhando para isso, tá? É uma nova Argentina. Sim, vai virar um barata-voa danado. No âmbito estadual, isso assim, é inevitável. Pessoal, assim, abrindo parênteses, isso é inevitável para o ano que vem. Só existem duas formas do Brasil, ano que vem, não entrar no período de recessão, assim como já foi visto no país, mas também como foi visto recentemente na Argentina. Ou ele diminui os custos, porque já não tem mais de onde tirar. Ele vai ter que reduzir os custos dele, da máquina pública, ou ele vai ter que imprimir dinheiro. Ixi. Não tem outro jeito. As contas não fecham, não tem como fechar. Imagina que o país está arrecadando mais, porque está criando um monte de taxa. Só que está gastando 2 vezes mais. Então, assim, não tem como equilibrar isso. Só existem 2 formas. Ou para de gastar, reduz ou para, que seria o mais correto, sensato, né? mais sensato, ou ele começa a imprimir dinheiro para compensar isso aqui. Só que imprimir dinheiro, pessoal, a gente está falando de jogar dinheiro no mercado, inflação, depreciar sua moeda e uma série de outros problemas que pode acontecer. Se der um tempo, em algum momento, em algum podcast, eu falo melhor sobre isso, tá? Mas isso já para o ano que vem, e sem contar se esse governo for reeleito. Aí porque a gente já sabe como é a forma de trabalho do PT, né? Que é aumentando os custos, e aumentando os custos, ele acredita que no aumento do custo ele aumenta a qualidade de vida, aumenta o PIB, etc. Bem, no âmbito estadual e municipal, como é provável que seja fornecedor de energia da sociedade, havendo um déficit, quem compensa é o governo local. Só para ter uma analogia, né? Então, se quem fornece energia no teu município é uma empresa pública, se está deficitária, o governo local vai lá e arca com prejuízo. Logicamente, esse movimento de compensação acaba aumentando a dívida pública e reduz o montante disponível em outras áreas importantes, como saúde, educação e infraestrutura. Sim. Mas, aparentemente, né, o governo tem um plano, e é só arrecadar mais. Essa semana, a gestão da Fazenda, por intermédio do Fernando Tachad, anunciou que pretende emplacar mais 2 novas taxas. Um imposto para os milionários e um piso de impostos de 15% sobre o lucro líquido das multinacionais. São 2 taxões, hein? O último nós já falamos aqui. Sim. E a questão do imposto dos milionários, isso a gente está trazendo agora, apesar de a gente já ter falado no começo do podcast. Então, se aprovada, a ideia do governo é que quem ganha mais de 1 milhão por ano passe a pagar uma taxa de 12% a 15% sobre a sua receita. Então, tome cuidado. Sobre a receita? Sobre toda a sua receita. Se isso entrar em vigor, cerca de 250 mil brasileiros seriam cobrados. E, assim, 250... Quer dizer, o cara ganha 1 milhão por ano, 150 mil vai de imposto. Só de imposto de renda. Meu Deus! Só por causa disso. Então, já se preparem, né? Vocês fazem parte desses 250 mil brasileiros aí. Então, já vai armazenando ou vocês passem a ganhar mais de 15% para manter sua qualidade de vida, né? Vocês vão ter que ganhar 15% a mais porque você já sabe que vai perder 15%. Em relação às multinacionais, e nesse ponto, pessoal, eu não discordo, tá? Taxar grandes fortunas, heranças e quem ganha mais faz todo sentido. É a melhor forma para poder... qual o termo que a gente usou no off? Mas é a melhor forma para poder equilibrar, né? Diminuir a desigualdade social. Sim. Tirar imposto de quem mais precisa e aumentar imposto de quem pode pagar. Essa é a forma mais correta, isso aí eu não sou contra, mas a próxima notícia eu já acho complicada. Que em relação às multinacionais, a ação vai impactar 290 grupos empresariais, segue o desejo declarado de Haddad de fazer os bilionários do mundo, donos dessas grandes companhias, pagarem a justa contribuição e impostos.
A questão é que os bilionários já falaram que gostariam de pagar mais impostos. O problema é pagar mais impostos no Brasil. Não faz sentido eu pagar aqui. Não tem contrapartida nenhuma. Porque assim, os países da OCDE já pagam. Só que eu estou falando de um país desenvolvido, que tem educação, saúde, Aqui saneamento não tem básico. contrapartida nenhuma, não. Então não tem contrapartida. Então se eu tiver que pagar imposto, eu vou levar lá para fora, vou pagar lá, porque lá pelo menos eu tenho contrapartida. O Brasil Menos corrupção. Menos corrupção, sabe que o dinheiro está sendo melhor empregado. Né? Não estou dizendo que não tenha corrupção também, tem menos, né, vamos dizer assim. Ou pelo menos não é tão sentida. Também nessa semana, isso a gente soube, né, que inclusive o Haddad foi vaiado no evento do setor de seguros aqui no Rio de Janeiro. Bem, para finalizar, noticiazinhas de hoje, né, os Estados Unidos disse que ia enviar sistemas antimísseis para Israel se proteger. A gente está vendo aí, então, uma nova fase da guerra, onde, de fato, os Estados Unidos entra em terra. Isso vai levar a guerra para um outro estágio. Muito, muito, muito perigoso. A gente já viu a Rússia e a China de um lado. Bem, temporal deixa de milhares de pessoas sem energia em São Paulo. A gente está falando de mais de 760 mil lares que estão há 3 dias sem energia em São Paulo. Só uma curiosidade, né? Tem mais gente sem energia em São Paulo por causa dessa chuva do que o pessoal da Flórida nos Estados Unidos que passou aquele furacão. Mas por que será, né? A infraestrutura. Não, já cansei por hoje, né? Hoje já tá bom de tanto bater. Não, tá bom, já bateu muito, já tá bom. Então, mas bem, eu não vou gastar energia com isso, não. Não, faz não. Não, eu vou falar. Guarda pra semana que vem, pô. Space Chic, eu que vou falar, pô. Fala, pô, não ia falar nada. Eu já tava querendo falar aí sobre o foguete. Já, que tô deu me ré. coçando, mas Foguete que dá ré, né? O cara mudou. Foguete que dá marcha ré, mano. O cara mudou, quebrou um paradigma, né? Cara, foi fantástico. Sensacional, né? Fantástico. Vocês viram os vídeos? Eu vi muito maneiro. E é perfeito. Assim, o que foi idealizado foi exatamente o que aconteceu. Esse é um feito fantástico. E assim, eu até postei isso e escrevi embaixo. Se fosse o Brasil, eu estava torcendo para que caísse, se desse errado, né? Infelizmente, a gente tem essa mania, né? O brasileiro. A gente viu aí um dos homens mais ricos do mundo, quando começou a cair, né? Aqui no Brasil, todo mundo, sabia que isso ia acontecer. A gente torce para que quem está em evidência demora. Lá fora, não. Lá eles evidenciam. E você via a vibração da jornalista narrando o negócio. Fantástico. Oh, it's so amazing! Não, impressionante. Assim, tudo... A gente vê no Brasil, né? Novamente, falando sobre o Brasil, pessoal, eu sou extremamente patriota, eu falo mal porque eu amo o meu país. Fica chocado, né? A gente olha assim, o idealizado e o real, né? E normalmente são coisas opostas, né? Expectativa versus realidade. E aí a gente está falando aí, pessoal, de que isso aí vai reduzir drasticamente o custo nos voos, né? Porque um dos pontos mais caros para você enviar uma espaçonave para o espaço é justamente todo o custo de combustível, tudo que faz subir aquilo dali. Você joga aquilo tudo fora, e teoricamente. Jogava, né? Agora não joga mais. A nave tinha que se desfazer lá, voltava só uma cápsulazinha. Agora não, agora aquilo dali vai servir para mandar outras e outras e outras. E outra, hoje, acho que foi de ontem para hoje, a NASA mandou uma nova sonda para poder conhecer um dos planetas que é congelado, que é gelo, que é uma das luas, uma das luas de Júpiter. E adivinha quem está mandando a sonda? A SpaceX. Legal, ele é né? fera, né? Acho que o nome da lua é Europa só. Europa, exatamente. É isso. Né? Só para a gente finalizar, porque eu queria trazer, porque eu falei que ia falar lá em cima, né? Sobre a BlackRock. BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, né? Ela chegou a um número histórico. Hoje ela tem, sob sua gestão, 11,5 de quê, Aline? Milhões, bilhões... Bilhões? Trilhões de dólares. É basicamente... São quantos PIB do Brasil? Deve ser uns 10 PIB. Não chega a isso tudo não, mas são 127 vezes a sua empresa. 127 vezes o valor total da Petrobras. Só que essa empresa tem em gestão de ativos. Bateu um recorde. É um valor bastante... Dá nem pra... Nem sei o que é isso. Só para trazer a última frase aí, para deixar o Rogério daqui para frente sozinho. Nem tudo que parece, muitas das vezes,
nem tudo é o que parece, né? Muitas das vezes a nossa mente nos leva à conclusão precipitada das coisas.